Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Luan e eu faço parte da disciplina de Nutrologia. Esse é um vídeo bem básico que você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre os cuidados com a sonda nasogástrica. É importante a gente ressaltar que existem alguns tópicos que vamos verificar para que você possa entender o que é uma sonda nasogástrica, as suas indicações, os cuidados que vão prevenir suas possíveis complicações e vamos concluir brevemente esse conteúdo. É importante a gente lembrar que a sonda nasogástrica ela também é conhecida como sonda nasointeral. Isso explica tudo, né? Ela serve para que possa ser realizada uma alimentação interal e que possa também ser realizada a administração de medicamentos ou então descompressão gástrica. Mas isso é o básico. É importante a gente entender que existem muitas técnicas que vai melhorar e possibilitar o bem-estar do paciente. Existem indicações para o seu uso e é importante que elas sejam seguidas, certo? Geralmente, qual é a parte fundamental? O que é que você precisa decorar? Quando o paciente não consegue se alimentar pela boca, essa é a principal indicação da sonda. Existem vários motivos. Pode ser realizado por conta de uma cirurgia gástrica, pode ser uma lesão após um trauma, uma doença gastrointestinal que o paciente apresenta e ele necessite do uso dessa sonda. Além disso, a gente pode indicar também outros exemplos que a sonda pode ser utilizada para retirar um líquido gástrico, para que você possa também aspirar, né, líquidos, ou também que você possa também fazer uma melhora, uma possível medicação ao paciente. E é importante a gente lembrar que existem alguns pontos. O paciente vai passar muito tempo internado, longo período. Ele tem uma dificuldade de se alimentar, então a sonda ela vai ser utilizada, né? Ela é uma possível indicação. Antes de uma cirurgia, o paciente provavelmente vai fazer uma cirurgia muito importante na parte gástrica. Então, possivelmente pode ser utilizada a aspiração através de uma sonda. E também a coleta de algum material estomacal. A sonda ela é muito bem-vinda. Mas para que isso possa acontecer, é importante que se siga alguns critérios para a segurança do paciente, certo? Um desses critérios que são básicos. Higiene. Pode ser a higiene vocal, higiene da sonda. É importante a gente focar nessa parte. Outro critério que é interessante é a posição da sonda. A sonda ela é invasiva, né? É uma sonda que vai, de certo modo, entrar em uma parte sensível ao paciente. Então é importante que essa sonda ela tenha sido fixada de maneira adequada e que ela seja posicionada de uma forma adequada, né? Após esse posicionamento, aqui geralmente coloca uma fita, algum tipo de esparadrapo que possa assegurar que o paciente, ou por acidente ou de forma intencional, não vai remover essa sonda. Existem também critérios que são seguidos, foi listado 10 passos muito interessantes para que vocês possam compreender. Um critério bem interessante. O primeiro, uma inserção adequada, né? Você colocar de maneira adequada essa sonda na parte nasogástrica do paciente, né? O segundo é verificar a posição da sonda. É sempre muito importante ter uma certa verificação constante, como a sonda está, como a sonda foi posicionada. Isso se utiliza muito na radiografia. Outro critério importante é a higiene da sonda, certo? A sonda ela sempre tem que ser uma sonda esterilizada, uma sonda que foi lavada, para que não possa levar uma possível infecção, uma complicação para o paciente. Existe também a questão da troca da fita. A fita às vezes vai acumulando algum material e isso também pode levar a prejuízo ao paciente. Aspiração cuidadosa do conteúdo gástrico. Existe também a questão da prevenção de infecção, que eu creio que seja uma das mais importantes, porque o paciente ele já está debilitado e isso vai fazer toda a diferença, né? E sem falar no monitoramento constante, né? O paciente vai estar numa posição muito debilitada e a sonda que é para ajudar ela pode prejudicar se ela não tiver uma verificação regular dessa posição, ela pode acabar se locomovendo, indo para outra parte e complicando, né? Uma das partes mais interessantes que eu acredito que tem que ser aprendido nesse vídeo é a questão da permeabilidade. A permeabilidade dos fluidos que vão passar dentro da sonda, para que não seja causada uma certa obstrução e pode gerar um desconforto no paciente, né? Sempre observar se existe uma resistência, se o paciente está incomodado com a sonda e observar todos os passo a passo criteriosos para que isso não seja prejudicado. Existe também as possíveis complicações. Então, assim como qualquer procedimento médico, ele tem as suas complicações e é muito importante prestar atenção. Um deles que eu já citei, a questão da obstrução.
que é muito importante, verificar se o fluido está passando, né, se dá para aspirar um pouco de líquido, verificar bem se a sonda funciona da forma adequada e também verificar as possíveis infecções. Para isso existem todos os critérios, né, de observação, de higiene, troca de material, até mesmo a troca de uma sonda e também a questão da posição. Como eu já disse, essas são as principais complicações. As outras complicações que podem advir são complicações mais adjacentes, mas existem também outras possibilidades. E isso vai induzir muito da questão do profissional. A gente pode concluir o quê? Que a sonda ela é fundamental, ela vai ajudar no bem-estar do paciente, mas ela tem que ser aplicada de uma maneira segura. Por que de uma maneira segura? Porque essa questão da sonda ela é muito vinculada à questão do profissional que vai aplicá-la. Não pode ser simplesmente alguma pessoa que decidiu aplicar essa sonda. Tem que ser algo que tenha um manejo de alguém que tem habilidade para que não seja prejudicado a saúde e o bem-estar do paciente. Eu agradeço a vocês. Essas são as minhas referências. Um grande abraço e até a próxima.